Obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sr. Presidente, eu queria antes de mais saudar a sua presença aqui na nossa comissão e agradecer esta apresentação, que foi realmente muito útil na compreensão da situação dos mercados financeiros em geral. Mas eu gostava de concentrar as minhas perguntas mais na perspectiva da regulação. E em particular no que referiu agora mais para o final da sua apresentação, no que é a proteção dos investidores, porque é realmente uma preocupação que nós também partilhamos consigo, em particular a proteção dos pequenos investidores que frequentemente têm menos informação e, sobretudo, menos capacidade de compreender a informação que é posta ao dispor deles. Eu acho que, na realidade, nós temos assistido nos últimos anos em Portugal a resoluções, liquidações de empresas dentro do setor financeiro, fora do setor financeiro e muitas vezes por falta tipicamente por faltas graves, e também referiu isso, nas práticas efetivas de governação das empresas, portanto às vezes não necessariamente no papel, mas depois na prática efetiva. Infelizmente a percepção que existe é que os reguladores e também a CMVM têm atuado mais no post-mortem, na constatação de que isso aconteceu, do que propriamente na prevenção desses fatores. E, na nossa opinião, a questão da prevenção do risco realmente é fundamental para proteger todos os investidores, mas sobretudo os que têm menos capacidade. E a pergunta que se põe é se deve reforçar a legislação. É uma pergunta válida, tendo em consideração que estamos aqui num sítio onde se faz legislação. Mas muita da legislação é realmente, e como referiu em várias ocasiões, transportada de legislação europeia, da União Europeia, aplicável a todos os Estados-membros. E então eu acho que a pergunta legítima que nós podemos hoje fazer é se estão a ser utilizados todos os recursos dentro do que existe, dentro da legislação existente, para aumentar a responsabilização das empresas e assim aumentar também a confiança dos investidores. E eu queria dar aqui um exemplo. Falou agora no final da sua intervenção do governo das empresas e do papel da CMVM e o que está a fazer, o que foi feito e o que estará a fazer. Eu, do que vi, do que faz a CMVM e na minha análise do vosso trabalho, vi que publica um relatório sobre o governo das empresas. Agora, por exemplo, o relatório que saiu em março de 2016 refere-se a 2014. Agora, com toda a sinceridade, hoje em dia nós não precisamos de um relatório para saber o que é que aconteceu ao governo das empresas em 2014. Já foi muito... os dados que nós tivemos, entretanto, demonstraram que não foi um ano muito bom para o governo das empresas. E por isso, uma das perguntas que eu ponho... E agora o Sr. Presidente referiu que vão alterar, que antigamente era mais fácil, que faziam um trabalho mais simples e que agora o trabalho será mais complexo. A minha pergunta é que eu já acho que este período de quase 2 anos é muito extenso, sobretudo para prevenir o que quer que seja, já não previne nada, já é uma constatação. Se vão tornar mais complexo, eu acho que e é importante que seja uma análise mais completa e mais profunda, eu acho que também é fundamental que seja mais atempada, porque senão, francamente, já não serve para grande coisa. Neste momento, o relatório de 2014 já não nos adianta muito, já aconteceu tudo, não é? E aqui a minha pergunta é... Outra pergunta, porque referiu-se também aqui no final da sua apresentação sobre uma questão importante que é o aconselhamento às pessoas e o aconselhamento aos investidores. Eu tenho aqui um exemplo nas plataformas, uma plataforma do meu banco de bolsa, tem uma plataforma, não vou dizer qual é, e eu posso comprar produtos tão complexos como um ETF, um Exchange Traded Fund, clicando numa caixinha a dizer que isto pode ter perdas. É tão simples como isto. Não há aconselhamento. E aqui a minha pergunta é o que é que a CMVM pode fazer e porque é que não faz, ou se calhar faz, mas eu não compreendo bem aqui qual é o papel da CMVM, para introduzir uma obrigatoriedade de aconselhamento mais exigente. Não entendo, se calhar faz qualquer coisa, mas eu não percebo o que é e gostava que me informasse. Agora, para passar aos investidores, à proteção dos investidores minoritários, que é realmente um problema fundamental.
como nós vimos nos últimos anos. Portugal, apesar da legislação ser semelhante aos outros países, tem um ranking relativamente desfavorável na proteção dos investidores minoritários no ranking do Doing Business do World Bank. E, na nossa experiência, eu acho que voltamos sempre à mesma questão, parece que há uma falta de prevenção destes problemas. Por exemplo, a CMVM regula os prospectos. Existe legislação europeia, que aliás está a ser alterada nesses prospectos. Mas para os pequenos investidores que têm pouca formação financeira, esses prospectos não são muito claros. E é certo, no último boletim da CMVM são divulgados os resultados de um relatório da OCDE, que aparentemente será divulgado em outubro, que mostra que, em particular, que Portugal tem houve progresso e os portugueses têm várias medidas, em várias medidas nós estamos numa posição confortável, mas que os portugueses em geral se encontram abaixo da média europeia no acesso à informação independente. Os portugueses confiam muito no balcão, vão ao balcão e perguntam. E não é informação independente. Portanto, a minha pergunta seria também o que é que pode fazer a CMVM, se é que tem feito alguma coisa, para aumentar e divulgar o acesso, facilitar o acesso à informação que seja genuinamente independente. E agora, eu gostava também, enfim, na continuação destas perguntas, falar sobre a situação dos lesados do BES e a solução que aparentemente tem sido encontrada. É realmente importante encontrar uma solução que seja negociada num quadro judicial apropriado e também uma solução que seja real. A preocupação, nós sabemos que é muito difícil encontrar uma solução. Até porque o anterior governo tentou várias vezes negociar uma solução para um problema que é muito complexo. E nós registramos este esforço para chegar a uma solução. Mas esta solução que nós temos, que tem aparecido nas notícias, que é o que nós sabemos, parece-nos muito complexo, e estava a falar do risco dos instrumentos serem cada vez mais complexos. Esta solução para os lesados do BES é de uma complexidade onde francamente não se percebe de onde é que vem o dinheiro, que me parece conter problemas para o futuro que são preocupantes. E aqui eu queria saber a sua opinião e perguntar-lhe: primeiro, qual é que foi o critério para na atribuição da prioridade da recuperação de crédito? Aparentemente ficaram os lesados do papel comercial com prioridade face aos credores. Depois, qual é que é o papel do Fundo de Resolução e do Fundo de Garantia de Depósitos na solução que está a ser desenhada? E aqui suscita duas preocupações, na minha opinião. Primeiro, será que o Fundo de Resolução não está a ser utilizado para além do que é razoável, tendo em consideração a sua capacidade? E o fundo, eu acho que mais preocupante ainda, é o Fundo de Garantia de Depósitos, que serve, na realidade, como diz o nome, para garantir os depósitos. E se é verdade que vai ser usado de uma certa forma este Fundo de Garantia de Depósitos, não estaremos a ultrapassar o que é o objetivo fundamental deste fundo, no sentido em que estaríamos a usá-lo para aplicações que têm um risco muito elevado. E então, francamente, isto ultrapassa o propósito do fundo e é muito arriscado. Para terminar, então, duas questões muito rapidamente. O BANIF é mais pequeno, mas não menos importante para as pessoas que estão que se sentem lesadas, e por isso a minha pergunta é se estão a prever e que soluções é que estariam a prever para essas pessoas. E aqui uma pergunta muito técnica e económica: se nos pode dizer qual é a percentagem das ações e obrigações dos bancos que estão nas mãos do retalho? Muito obrigada.